Bem-vindo ao Povo do Livro, um programa em que a gente conversa sobre memórias literárias. E a nossa convidada de hoje é a vencedora do Prêmio Jabuti de 2020, a poeta Cida Pedrosa. Cida, seja muito bem-vinda aqui ao Povo do Livro, uma honra te receber. Cida, na tua formação como leitora, quando você conversou com a gente, você falou que Poema Sujo, de Ferreira Goulart, é uma obra muito marcante para você. E aí, como a gente até estava conversando um pouco antes de começar a gravar aqui, Vinícius de Moraes falou que esse é uma das obras mais importantes da segunda metade do século XX. Você concorda com isso e por quê? Concordo, assino embaixo. Na verdade, muita poesia me atravessou, mas nenhum poema me atravessou tanto enquanto poema como o Poema Sujo. E eu acho que ele é um dos principais poemas brasileiros, porque ele consegue ser construído em diversos gêneros literários. Assim, o Ferreira Goulart, ele tem ali no início da sua formação de adolescência uma formação meio parnasiana. Ele domina muito bem a métrica, é tanto que depois ele volta ali no momento político ali para fazer a luta política, ele faz cordéis políticos. E depois ele aprende a desconstruir, chega inclusive ao poema Processo. E eu acho que no Poema Sujo, ele pega tudo o que ele aprendeu do ponto de vista estético e coloca tudo junto no mesmo poema. Uma outra coisa incrível desse poema é que você pode lê-lo de forma apartada. Ele é um poema único, mas você tem vários pequenos poemas dentro de um longo poema. E isso é uma inovação muito grande naquilo que a gente chama de estilo de epopeia, que não deixa de ser uma grande epopeia. Você tem um poeta que está distante da sua terra, que almeja voltar à sua terra, que está no exílio por conta da ditadura, e a partir desse olhar do exílio, este poeta fala da saudade do Maranhão e fala do seu corpo, que é seu eu lírico. Só mostrar aqui, né, para quem está acompanhando a gente, esse aqui é a edição que tem aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Se você quiser só ouvir, todo programa a gente fala isso, se cadastra, pega o poema, se você gostar dessa nossa conversa, lê e revê a gente, com certeza. Cida, quando é que esse poema chega na tua mão, essa obra? Acho que em 79, 80, dos 15 para os 16 anos. Eu estudei no Colégio 2001, bem aqui na Rua do Riachuelo. Foram meus professores Pedro Américo de Farias, que é um grande poeta, né? E um grande intelectual da literatura, e minha irmã Flor Pedrosa, que também escrevia e era uma grande amante da literatura. E os dois bebiam muito na poesia moderna brasileira, nos Irmãos Campos, no Décio, e trouxeram para a sala de aula o Poema Sujo como o grande grito de liberdade, principalmente porque o poema era proibido no Brasil, nós estávamos ali nos estertores da ditadura, né? O Figueiredo General, ele se elege em 78, se propõe a construir o processo de abertura, mas isso é longo, que termina ali a ditadura em 85, termina formalmente. Então, esse poema, que é trazido para o Brasil, por Ferreira Goulart, de forma oral, ele me chegou por essa época, 79, 80, e eu só posso te dizer que quando eu li esse poema, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Uhum. E você citou aí esse momento político muito conturbado, assim, acho que também na América Latina, de uma maneira geral. E Ferreira Goulart, quando eu estava lendo, antes de vir conversar aqui contigo, ele pega essa obra meio como encara essa obra meio como esse momento de falar tudo o que ele quer antes de ser, de alguma forma, ter a sua voz silenciada, né? Então, de alguma maneira, esse também é um poema com esse viés político. E aí eu queria te perguntar, como é que se dá essa relação? Você acredita nessa relação entre poesia e política? Tanto na obra de Ferreira Goulart, quanto de uma maneira geral? Eu acho que escrever é um ato político. O discurso é um ato político. Não existe nem existe escrita isenta, nem leitura isenta.
Não existe leitor isento, imparcial. Quando você lê a partir das suas próprias referências. Quando você escreve, idem. E esse poema, por sinal, ele é intencionalmente um grito de liberdade. Quando Ferreira, inclusive, utiliza nele palavrões, vários, e de forma... Adélia usa isso também, lá, mas usa mais adiante, lá para 80 e pouco. Outros poetas ali na década de 50, o palavrão era utilizado nos poemas fenecinos, que são os poemas de cordel, os poemas de métrica, eróticos e humorísticos. Mas ele usa com uma propriedade, do ponto de vista, o palavrão faz parte indelével desse corpo que quer gritar e clamar por liberdade. Porque o poema ele tem um momento em que ele está falando das memórias dele lá em São Luís, das ruas. Aí ele entra neste eu lírico, que é o próprio corpo, e começa a descrever esse corpo profundamente dolorido. E essa dor todinha tem a ver com essa falta de voz que ele tinha naquele momento. Afinal, ele era um dos perseguidos dos ditadores, porque Goulart foi do comunismo, foi comunista, esteve perfilado com a luta de esquerda e era perseguido no Brasil. Então, este poema é este sopro de liberdade e essa raiva do eu lírico por tudo o que estava acontecendo no Brasil e também na América, né? Meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo, meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio, e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio que se desintegra e reintegra sem se saber para quê. Corpo, meu corpo, que tem um nariz assim, uma boca, 2 olhos e um certo jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai. E aí, qual você acha que é a importância de se falar de política também nesse contexto da poesia, da literatura e da arte? Eu faço uma poesia que eu digo sempre que tem função social. Tem alguns escritores por aí que dizem minha literatura não tem função social. Eu não acredito, porque eu acho que a arte tem função social. A arte não é só para você olhar e achar ela bela. Mesmo quando você acha um quadro, vê um quadro de um bocado de florzinha e acha ele lindo, apenas lindo, esteticamente ele te causou algo. Então, a arte ela tem uma função social. E o poema sujo tem uma função social enorme, que é fazer com que as pessoas saiam da letargia que estavam muitas delas ali naquela coisa da ditadura, letárgicas, sem compreenderem o que estava acontecendo nos porões. Os corpos estavam sendo dilacerados, desaparecidos. Quando ele escreve esse poema, só faziam 3 anos que mais de 100 guerrilheiros tinham sido assassinados, torturados e desaparecidos no Araguaia, que termina em 1974. Ele escreve isso 1 ano depois. Então, ele fala deste corpo extremamente aviltado. Então, o poeta é político e a poesia é política, a literatura é política. E que bom que a gente não separe política de poesia, porque isso tem que estar irmanado. A gente tem que parar de pensar em política como algo menor. Apartado, né? Apartado, como se não fosse um lugar da arte. A arte é eminentemente política. Mas, e Ferreira Goulart faz isso não constrói, na verdade, o que seria um poema panfletário, né? E aí eu acho que também isso seria um problema, né? Quando a gente fala entre essa ligação entre arte e política. O que é que você acha? Acho que você está fazendo uma excelente pergunta. É porque muita gente o tempo inteiro tem medo de eu não faço poesia engajada. Eu faço. A diferença é você ter poesia, ter arte engajada e arte panfletária. A arte panfletária é aquilo que se propõe a você entregar num comício um versinho, um textinho. Eu sei fazer isso e já fiz para amigos e vou continuar fazendo toda vez que a luta necessitar. Eu não publico nos meus livros, porque isso aí não é o poema
para ser consumido nos meus livros. É alguma coisa que você faz a nível publicitário ali para aquele momento político. Isso é panfleto. E é bem diferente de arte. A arte engajada, vamos pensar no Abelardo da Hora, que está bem aqui pertinho, tem uma obra dele. Tem coisa mais linda do que as obras de arte, do que as esculturas do Abelardo, é arte engajada. Ele traz o povo brasileiro para toda a sua escultura. Tem o menino de rua, tem o vendedor de amendoim, tem o retirante, ou seja, a arte dele tem função social porque apresenta. O próprio de Cavalcante faz a mesma coisa. As primeiras vezes que o povo brasileiro vem para dentro dos quadros e frequenta os grandes salões da elite, é através desta turma toda, que é a turma da Semana de Arte Moderna. O caso do de Cavalcante, com todos aqueles outros. Ferreira vem no rastro, Sim. Abelardo vem no rastro. Eu estou nesse rastro engatinhando. Ou seja, depois da Semana de Arte Moderna, que você quer uma voz brasileira na arte, o povo brasileiro tem que estar dentro dela, dentro das suas maiores diversidades, né? Daí porque na Baixinha há duas noites metidas uma na outra. A noite suburbana sem água encanada que se dissipa com o sol. E a noite subhumana da lama que fica ao longo do dia estendida como graxa por quilômetros de mangue. A noite alta do sono quando os operários sonham e a noite baixa do lado embaixo da casa. O Povo do Livro faz um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Cida Pedrosa sobre Poema Sujo de Ferreira Goulart. Até já! Voltamos para o segundo bloco de Povo do Livro. A nossa convidada de hoje é a poeta Cida Pedrosa. Ela está aqui com a gente conversando sobre Poema Sujo de Ferreira Goulart. Cida, Poema Sujo, eu consegui ali identificar, quando eu estava lendo, muitos resquícios de memória de Ferreira Goulart. E assim, foi um poema que automaticamente me relembrou esse aqui. Né, o teu Solo para Vialejo, que você ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano 2020. Como é que você trabalha a memória? E existem pontos em comum de como Ferreira Goulart trabalha a memória no Poema Sujo? Primeiro, eu quero declarar, em alto e bom som, minha total influência por esse livro. O Inácio França, quando leu ainda nos originais o solo, ele mandou dizer: mulher, este é o teu poema sujo. Ah. E eu vejo em vários momentos essa influência. Porque, por exemplo, o Ferreira tem um momento que ele é quase um monólogo. Principalmente quando ele está falando da cidade dele, das coisas, é quase como se fosse um monólogo. Quando entra a parte mais da carne, que é como se fosse a corporificação, a territorialização da luta, que é no próprio corpo, esse corpo que está sofrido, não, aí ele toma uma outra voz. Mas quando ele está na parte das memórias, é quase um monólogo, às vezes. Que importa o nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão, a mesa do jantar sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma? Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra entre cadeiras, a mesa entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos, de louças que se quebraram já. Um prato de louça ordinária não dura tanto e as facas se perdem, os garfos se perdem, pela vida caem, pelas falhas do assoalho, e vão conviver com ratos e baratas ou enferrujam no quintal, esquecidos entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Eu tomo essa coisa aí também, que tem muito a ver com o discurso
que se faz nas epopeias. Você tem um herói que vem contando uma saga, contando uma história, né? Então eu conto várias histórias no Solo para Vialejo, várias histórias. Histórias que eu vivi, histórias que eu vi, histórias que eu ouvi contar. Porque eu sou da turma que acha que minhas memórias, não são só as minhas memórias vividas, são as minhas memórias vividas, são as que eu vi o povo viver e, inclusive, as memórias que outros viveram e me contaram que passam a fazer parte das minhas próprias memórias, né? Então, no Solo eu faço muito isso. Eu faço uma parte memorialista, depois eu vou para essa coisa mais da jornada dos negros e negras, ou seja, o eu lírico se distancia, é por aí. E aí, Cida, quando Ferreira Goulart escreve o Poema Sujo, ele diz que ali é uma obra que ele queria vomitar tudo aquilo que estava dentro dele, tudo, colocar ali no papel, transformar em poesia tudo que viesse, que estava borbulhando ali dentro. Esse também é teu objetivo quando você escreve tua poesia? Eu uso muito essa expressão vômito. Eu digo que Araras Vermelhas é um grande vômito por conta do pouco tempo com o qual que eu tive de lidar para escrever. Porque enquanto que o Solo demorou muito tempo, eu ia escrevendo. Pegava o computador no domingo, revia, escrevia de novo, revia. Foram 5 anos, tudo devagarinho. Já o Araras Vermelhas, eu vomitei em 21 dias. E eu acredito nesses vômitos. Eu acho que quando você tem o livro do Ginsberg, que é um longo poema também, o poema Uivo, que é outro grande vômito da década de 60, né? O Uivo é um grande, ali, final da década de 50, 60. Eu acho que o Ferreira vomitou isso, sim. Eu acredito que a poesia pode vir de diversas formas. Tanto ela pode vir absolutamente cerebral, como o nosso queridíssimo Cabral falava, de você chegar lá, sentar no computador, olhar para aquela florzinha, ela não te dizer nada, e decidir, eu vou escrever sobre essa madeira clarinha aqui, e pá. Como também ela pode vir desse rasgo, que eu acho que é o que aconteceu com Ferreira no Poema Sujo, por isso que ele é tão uno também, vê? Ele, ao mesmo tempo que é um poema uno, ele é fragmentado, porque ele vem das entranhas, eu acho que é isso. Embora, contraditoriamente, como ele era um grande poeta, ele utiliza, lógico, de todos os experimentos estilísticos que ele conhecia para dar forma a esse poema. Café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. Vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, nada vale. Quem não tem, nada não vale. Nada vale quem nada tem neste vale. Nada vale quem não tem nada no vale. Tibum. E aí, Cida, o quanto Ferreira Goulart te ajudou a se formar como poeta, assim, principalmente ele é um poeta nordestino, né? E também a se formar como poeta nordestina. Vê, eu comecei desconstruindo. Ele começou construindo e eu desconstruindo. Eu venho do sertão, que tenho a poesia metrificada como guia, a poesia rimada como guia, o cancioneiro popular como guia. Quando eu chego em Recife, e eu sou apresentada aos irmãos Campos na minha escola, a minha vontade era desconstruir. Porque todo jovem quer ir de encontro à tradição. Então, meu primeiro livrinho de 1982 são poemas muito curtos, lembrando o poema Praxe, com muita coisa visual. O Ferreira começa naquela coisa mais parnasiana, ou seja, ele começa de forma formal e vai se desconstruindo lindamente ao longo do tempo. Depois que eu faço essa desconstrução no primeiro livro, aí quando eu faço o meu segundo livro, eu já tenho uma pegada da métrica e da rima, ou seja, eu já estou me encontrando ali com o Ferreira de antes. E depois eu me deixo me entregar a palavra em várias formações, em várias possibilidades. Eu acho que o autor e a autora, ele tem
que se entregar e arriscar. Escrever é arriscoso. Escrever é um risco, um grande risco. Você pode estar achando que está escrevendo a coisa melhor do mundo e o livro não acontecer. E você pode estar escrevendo uma coisa que você nem acha que ia acontecer. Não acredita tanto naquilo. E explode, não é? Porque o livro termina, o poema termina, que é a minha matéria, o poema, quando alguém lê. Eu não acredito que a poesia existe sem o outro. Ela é poesia quando o outro a lê e nele essa poesia se faz poética. Aí ela é poesia. Aí então eu acho que eu fui desconstruindo-me e quando eu chego para o solo e para o Araras, é como se eu dissesse assim, tudo que eu aprendi esses anos todos, 40 anos depois, estou botando nesse caldeirão de bruxa, aprendi a fazer e quero experimentar.